Bom, galera, estamos de volta aí com mais um vídeo sobre as nossas aulas de física. Agora é a vez dos módulos de 13 a 15 da nossa apostila 1, na frente 3. Módulos 13, 14 e 15 falando do mesmo assunto, né? Nesse início do vídeo eu vou mostrar para vocês a parte teórica e a parte fundamental dessa situação que a gente vai ter contato. Lembrando que aqui, por exemplo, vocês vão perceber que essa aula é bem carregada mesmo de aplicação de fórmulas, né? Relações entre as fórmulas principalmente. Bom, e antes que eu me esqueça, aqui nessa aula, a questão da unidade de medida é muito importante, né? Saber que a DDP, a tensão elétrica, é medida em volt, saber que o volt significa joule por coulomb, né? Que é a energia por cada carga, saber que a corrente é ampere, né? Que é o coulomb por segundo, né, que é quanto de carga por unidade de tempo que passa pelo condutor. Saber que o watt, porque agora a gente vai estudar energia e potência. Quando a energia está em joule, a potência elétrica com o tempo em segundos vai sair em watt, né? O watt significa joule por segundo. E aí, pela própria unidade, as relações vão se fazendo presente aqui durante a nossa aula, certo? Podem ir acompanhando, depois vocês podem pausar o vídeo para tentar fazer o exercício e voltar para o vídeo que a resolução dos exercícios vai estar aí na sequência, ok? Bom, então, como eu disse, a tensão ou a DDP, a diferença de potencial, voltagem, é medida em volt, que significa joule por coulomb, que é o mesmo que energia por carga, né? Então, joule é a unidade de energia, coulomb é a unidade de carga, e o U vai ser definido por nós, a partir de agora aqui, por essa relação. A potência, em qualquer situação, pessoal, a potência vai mudando sua modalidade só pela maneira dela se manifestar, dependendo do tipo de energia que você analisa, mas sempre vai ser a relação da energia com o tempo, que, igual eu falei, se tiver em joule por segundo, vai dar o watt. Então, para nós, a potência ela vai ser joule por segundo. Se eu descobrir a relação entre potência e DDP, porque, olha só, DDP tem energia e carga, potência tem energia e tempo. Então, fica ligado, o que elas têm de comum, né? É a energia. Como elas têm alguma coisa em comum, eu vou resolver dividir uma pela outra para ver o que acontece. Olha só, a potência é joule por segundo e a DDP é joule por coulomb. Se eu conservar o joule por segundo e inverter a de baixo, né, coulomb por joule, eu vou cortar o joule aqui, ó, e descobrir que potência dividido por tensão dá coulomb por segundo. Detalhe, coulomb por segundo é a unidade ampere, que na verdade é o quê? Corrente. Ou seja, por essa dedução, eu descubro que dividindo a potência pela DDP, eu acho corrente. Então, multiplicando cruzado, você tem aí a principal relação da nossa aula de hoje, que fala que a potência é a DDP vezes a corrente. Faça necessário uma aula dessa, pessoal, porque potência, como eu disse anteriormente, é uma coisa só, ela vai depender da modalidade da sua manifestação. O que ocorre é que, como a gente vai falar de potência elétrica, a gente tem que escrever essa potência elétrica nos termos de um circuito elétrico. DDP, corrente, vai aparecer aqui resistor. Então, assim, o principal objetivo nosso é chegar numa relação dessa. Obviamente, você não precisa, toda vez que for usar, fazer toda essa definição, aqui essa dedução, mas eu resolvi mostrar assim para vocês porque fica mais claro. Por que simplesmente potência é DDP vezes corrente? É porque se você dividir as unidades de potência por DDP, vai achar a unidade de corrente, então você consegue fazer essa associação. Por falar em associar uma relação com a outra, você pode pegar também um gancho com a primeira lei de Ohm, que é aquela que fala que U é igual a R vezes I num resistor ôhmico, né? E aí aquela relação de potência é igual a DDP vezes corrente que a gente acabou de ver aí, ela vai sofrer uma transformaçãozinha. Imagina que no lugar desse U aqui, ó, você coloque R vezes I. Aí vai ficar potência igual a R vezes I, potência é RI ao quadrado, é uma relação importante também. Ela, por exemplo, vai te indicar que variar a corrente surte muito mais efeito do que variar a resistência quando o assunto é a potência. Por exemplo, uma lâmpada que brilha mais que a outra, ela brilha porque a corrente nela é maior, ok? Bom, outra coisa, se você isolar o I aqui, passando R dividindo, né, fica I igual a U sobre R, e substituir o I na potência igual a U vezes I,
vai ficar U ao quadrado sobre R, mostrando que quando você altera a DDP, para você acompanhar a mesma potência, o resistor também tem que se alterar, só que levando em consideração esse quadrado aqui. Então, além de potência igual a U vezes I, você tem R vezes I quadrado e U ao quadrado vezes R. Qual usar? Depende do que o exercício te fornece. Essa aqui, por exemplo, vai ser a potência dissipada num resistor, porque você tem que usar a resistência dele e por aí vai. Nada melhor do que a gente analisar isso aplicado aos exercícios. E agora aqui nesse vídeo, vocês vão ver os exercícios do módulo 13 nos próximos módulo 14 e módulo 15, ok? Bom, o primeiro exercício do Enem fala que alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Aí no quadro, pessoal, vai acompanhando na página 117, exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira, secadora e por aí vai. Ele quer saber qual que é o equipamento desses que tem a potência similar àquela produzida por aquele peixe quando está em perigo. O peixe em perigo, direitinho na fórmula, quer ver? Ó? 2 amperes de corrente, 600 volts de DDP, potência é DDP vezes corrente, se você multiplicar dá 1.200 volts, 1.200 watts, 1.200 watts aí é a churrasqueira elétrica, letra D, certo? Os exercícios muitas vezes vão ser nesse formato aí mesmo, viu, pessoal? Mas se volta e meia vai ter um ou outro exercício que vai usar, por exemplo, o quilowatt-hora como unidade de energia, que é o caso do próximo exercício aí, que aí a potência tem que estar em quilowatt, o tempo tem que estar em hora, né, o tempo de utilização, e outros exercícios vão utilizar, por exemplo, de circuitos mistos, para você calcular a potência em resistor e tudo mais. Olha só o número 2. O quadro abaixo apresenta algumas informações de uma fatura da conta de energia elétrica de uma residência por um período de 30 dias. O mais importante ali da conta, deixa eu ver, além do valor dela, né, que ficou em 297,89, foi o consumo de 375 kWh. Sabe-se que uma chaleira é utilizada todos os dias por 15 minutos e a energia gasta por ela em 30 dias representa 2% do consumo de energia da casa. Opa! Como vai perguntar sobre a chaleira ali, pessoal? 375 é todo o consumo. X, que é o consumo da chaleira, vale 2%. Aí se eu fizer o cálculo aqui, a chaleira consome 7,5 kWh daquela conta ali que foi em 30 dias. Agora, vamos lá. A potência tem uma associação com a energia e o tempo. Aí eu preciso saber qual que é a potência da chaleira, igual o exercício está perguntando ali. A energia que ela consome é 7,5 kWh. O quilowatt é o 10 ao cubo. Se eu deixar esse tempo em hora, eu tenho que transformar os 15 minutos que ela é utilizada em hora. E 15 minutos, pessoal, é 1/4 de hora. Só que toda essa energia não é consumida em um dia. Ela funciona em 1/4 de hora, 15 minutos, vezes 30 dias por mês. Então, fazendo a conta aqui, eu posso até 30 dividido por 4 dá 7,5, que eu vou cortar. Vai sobrar só o 10 ao cubo. Então, a potência dessa chaleira, 1.000 watts ou 1 kW. Mas aí a resposta da letra... Opa, é a letra C. A resposta da letra C está em 1.000 watts mesmo. Potência e energia são tudo grandezas escalares, pessoal. Então, você tem que tomar cuidado aí quando você tem uma soma, né, de potências, que aí num circuito, independente se os elementos estão associados em série ou em paralelo, a potência total vai ser a soma de todas as potências mesmo. Olha só esse exercício número 3. Para acelerar a secagem de pintura de peças, um funileiro utiliza um painel com 10 lâmpadas incandescentes de 110 volts iguais, ligada conforme a figura. Importante você olhar na figura, gente, que são 10 lâmpadas, duas em duas elas estão em série e cada série em paralelo. Então, assim, duas em duas ela tem funcionamento dependente. Se uma parar de funcionar, as duas não funcionam. Só que de um ramo para o outro, o funcionamento é independente porque elas estão em paralelo. Certo dia, o filamento de uma das lâmpadas se rompeu. Olha aí, ó. Aí tem um detalhe. Se uma das lâmpadas
não funciona, a outra que é vizinha dela e na série também não vai funcionar. Quando o painel foi ligado a uma potência total irradiada foi de 2.000 watts. Então, raciocina comigo. A associação era mista com uma série 2 em 2. Se uma delas que estão em série parar de funcionar, a outra também não funciona. Então, das 10, 8 lâmpadas funcionando e consumindo uma potência de 2.000 watts. Aí depois que você raciocina isso, que é a parte mais complicada de prever, inclusive, o exercício pergunta qual que é a potência de cada uma das lâmpadas. 8 lâmpadas com 2.000 watts no total, você dividiu 250 watts é a resposta, letra C, potência de cada lâmpada, certo? Número 4, você tem um circuito desenhado com uma geladeira, um freezer e uma torneira elétrica associados em paralelo, um disjuntor e todos eles ligados a uma DDP de 110 volts. E aí tem um detalhe no próprio desenho, você tem a geladeira com 550, o freezer com 440 e a torneira elétrica com 2.200 watts, dando um total de 3.190 watts. Pelo lugar que o disjuntor está ali, quando você liga o disjuntor, todos vão funcionar. Quando a Genor ligou a torneira, o freezer e a geladeira, estava em funcionamento e instantaneamente o disjuntor que protegia o circuito se desarmou, desligando os aparelhos, porque aí provavelmente a corrente foi maior do que podia, né? Para que os 3 aparelhos possam ser ligados simultaneamente, a Genor deverá trocar o disjuntor, porque aquela corrente que vai ser produzida, pessoal, quando os 3 forem ligados ao mesmo tempo, o disjuntor não aceita. Das opções disponíveis, aqui indica o menor amperagem é medida de corrente, né, possível para o disjuntor ser instalado e proteger esse circuito. Bom, como eu sei a DDP do circuito, que é 110, está aí no desenho, e eu já sei a potência total do circuito de 3.190, tranquilo, só usar a potência igual a DDP vezes corrente, passa a DDP dividindo, vai ser uma corrente de 29 amperes, mas como não tem 29 aí para marcar, a menor, assim, o que deixaria 29 passar, de acordo com as opções, são a letra D 30 e a letra E 32. Né? Porque um disjuntor de 26, de 20, de 15, eles desarmariam com uma corrente de 29. Mas como ele pede a menor possível, vai ser a letra D. Viu, pessoal? 30 amperes. Bom, o número 5, para a gente finalizar, está dizendo o seguinte: na plaqueta metálica de identificação de um aquecedor de água estão anotados a tensão 220 volts e a intensidade da corrente elétrica de 11 amperes. A letra A está perguntando qual é a potência dissipada pelo aquecedor. Tranquilo, né? Você tem DDP e tem corrente, você multiplica 2.420 watts. Aí está perguntando a letra B qual é o consumo de energia elétrica mensal, sabendo que permanece ligado em média 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, pessoal, durante 30 dias, eu vou ter 600 minutos, portanto 10 horas. Por que eu estou passando para 10 horas? Porque como ele fala consumo de energia elétrica aí, eu vou utilizar o quilowatt-hora na letra C, já vou transformar isso em quilowatt-hora direto. Quer ver? Potência, 2.420, o tempo 10 horas, se eu multiplicar cruzado, eu achei energia de 24.200 watt-hora. Se eu voltar com a vírgula aqui, ó, 24.200 passa a ser 24,2 kWh. Esse é o consumo de energia mensal. Depois que você fez isso, a letra C fica fácil, porque aí pergunta, sabendo que o quilowatt-hora custa 30 centavos, determine o custo de utilização. 24,2 kWh vezes 30 centavos. No mês aí, essa plaqueta metálica, esse aquecedor, melhor dizendo, vai gastar R$ 7,26, certo? Bom, esse foi o módulo 13, os módulos 14 e 15 vão tratar do mesmo assunto. Até mais.